Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 14 de novembro. E olha só, 15 estados e o Distrito Federal começaram nesta terça-feira com um alerta de grande perigo por causa da onda de calor. Além de provocar danos à saúde, o forte calor que atinge o país fez disparar a demanda por energia no Brasil, que deve fazer o consumo aumentar em até 15% só nesta semana. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, no mês de novembro, o aumento pode ser de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Se essa projeção for confirmada, vai ser a primeira vez no ano que a carga ficará acima de 2 dígitos. O clima quente leva ao maior uso de aparelhos como ventiladores e ar-condicionados, o que aumenta a carga de consumo. Um outro problema que vem com a alta demanda é o risco de queda de energia, como vem acontecendo em algumas regiões do país. E o Pantanal está sofrendo com grandes incêndios mais uma vez. O número de focos neste mês é 5 vezes maior do que o registrado em novembro do ano passado. Mais de 2.000 focos foram identificados só nos últimos 13 dias. O fogo ameaça unidades de conservação e refúgios de onças pintadas. O Pantanal já destruíram pelo menos 80 mil hectares, segundo autoridades que monitoram a região. O Mato Grosso tem registrado temperaturas acima dos 40 graus, com umidade relativa do ar abaixo de 20%, o que tem provocado grandes incêndios na vegetação seca. Segundo dados do INPE, de 1º a 13 de novembro deste ano, foram registrados 2.256 focos de incêndios, contra 57 no mesmo período do ano passado. Entre as áreas que estão queimando estão o Parque Nacional do Pantanal e o Parque Estadual Encontro das Águas, região com a maior concentração de onças pintadas do planeta, que é onde o pior incêndio se concentra. Equipe de bombeiros e de organizações não governamentais estão trabalhando para controlar a situação na região. A maior parte dos incêndios florestais se iniciam pela mão do homem, né? A gente pode afirmar que 98, 99% dos incêndios são antropogênicos e o restante são causas naturais. O que aconteceu esse ano aqui no Parque Estadual Encontro das Águas foi descarga atmosférica, foram raios, né? E se inicia incêndio. Voluntários também estão atuando nas áreas que já queimaram para resgatar animais e tratar os que ficaram feridos. Nós estamos fazendo uma busca ativa, por animais vivos, vítimas do fogo, e nós encontramos aqui um ouriço e ele não tem sinal de queimadura. Então, provavelmente, esse animal morreu com a inalação da fumaça proveniente dos fogos. O governo federal enviou 90 brigadistas e 4 aeronaves para reforçar o combate ao fogo no Pantanal. O governo de Mato Grosso também anunciou o envio de 100 homens, 2 aviões e 1 helicóptero. Que situação triste, hein? E mudando de assunto, finalmente os 32 brasileiros e familiares que deixaram a faixa de Gaza desembarcaram ontem à noite em Brasília, onde devem ficar por pelo menos mais um dia em alojamentos da FAB. A aeronave da Força Aérea Brasileira pousou na base aérea de Brasília e o grupo foi recebido por autoridades, entre elas o presidente Lula. 22 cidadãos brasileiros e 10 palestinos, sendo 3 parentes de primeiro grau de brasileiros e 7 portadores do Registro Nacional de Imigração, desembarcaram na noite desta segunda-feira em Brasília. Eles estavam no sul da faixa de Gaza, nas cidades de Khan Yunis e Rafah, aguardando autorização para deixar a região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, há mais de um mês. O grupo foi recebido na base aérea de Brasília pelo presidente Lula e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O presidente deu as boas-vindas aos brasileiros que retornaram. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao trabalho feito pelos companheiros aqui do Brasil e agradecer a vocês de estarem viva e de volta ao Brasil. Afinal de contas, você já conhece São Paulo,
vão voltar para São Paulo e, se Deus quiser, vocês vão reconstruir a vida de vocês e um dia voltar a morar em Gaza, se for o desejo de vocês, quando os palestinos tiverem liberdade de construir o seu país como os judeus construíram o dele. Antes mesmo da chegada do avião na capital, ambulâncias já estavam posicionadas na pista, aguardando os repatriados. Mais tarde, a equipe médica informou que 3 crianças e uma grávida receberam atendimento médico. Do Cairo para Brasília, o avião fez 2 paradas técnicas, uma em La Palma, na Espanha, e a outra já em solo brasileiro, em Recife, capital pernambucana. Das 34 pessoas previstas para serem resgatadas nesse voo, 2 desistiram da viagem no dia em que a saída do grupo de Gaza foi autorizada. Uma mulher de 50 anos e sua filha de 12 anos decidiram não viajar por motivos pessoais. Os combates entre Israel e Hamas continuam na faixa de Gaza e as atenções agora se voltam para o maior hospital da região. Agências de notícias afirmam que tanques israelenses cercaram o hospital Al-Shifa enquanto soldados trocam tiros com terroristas na porta do complexo hospitalar. O Ministério da Saúde de Gaza disse que sem combustível para os geradores, departamentos como de diálise pararam de funcionar. E na maternidade, ao menos 3 recém-nascidos morreram por causa da falta de oxigênio nas incubadoras. A ONU estima que um número de até 10 mil pessoas, entre pacientes, funcionários e deslocados que não conseguem deixar o local devido aos combates, estejam no hospital. E antes de encerrar, olha só, um comunicado da ONU divulgado hoje alertou que os compromissos climáticos atuais não chegam perto da redução necessária para salvar o planeta. Os atuais compromissos climáticos vão resultar em uma redução de apenas 2% das emissões dos gases de efeito estufa até 2030 na comparação com 2019, contra os 43% recomendados pelos cientistas. Há apenas 2 semanas do início da COP28, o documento mostra que a comunidade internacional avança pequenos passos para evitar a crise climática e que precisa dar passos gigantes na cúpula climática. A 28ª Conferência sobre a Mudança Climática da ONU vai acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai. O informe publicado pela ONU Clima é a síntese anual dos últimos compromissos de redução de emissões, que são conhecidos como Contribuição Determinada de Nível Nacional. As contribuições voluntárias para reduzir as emissões de gases do efeito estufa foram assumidas pelos 195 signatários do Acordo de Paris de 2015. Para conter o aquecimento global do planeta em 50% e alcançar 1,5 graus, no entanto, as emissões globais devem ser reduzidas em até 43% até 2030 na comparação com os níveis de 2019, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Na COP26, que aconteceu em 2021 na Escócia, os signatários do Acordo de Paris se comprometeram a revisar as metas anualmente, e não a cada 5 anos, mas poucos países seguiram o compromisso. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.